Este é o vídeo 75 da Faculdade da Água no Campo, fevereiro de 2024. Estamos aqui na microbacia do Córrego Boa Vista, no município de Guidoval. Vamos fazer aqui uma breve contextualização dos elementos aqui que compõem especialmente esse vídeo 75. Reforçando que a nossa localização aqui, né, a pequena bacia, as 5 pequenas bacias do Córrego Boa Vista, elas estão aqui situadas na bacia do Rio Chopotó, que é composto aí de 10 municípios, dentro da zona da mata, que pega toda essa extensão aqui, desde Carangola até Rio Preto. Aqui um detalhe com os 10 municípios que compõem a bacia, e aqui o Córrego Boa Vista, aqui desaguando no Chopotó. Aqui a faixa que nós já mostramos, o perfil da faixa. Nós vamos mostrar especificamente hoje 2 pontos, que é nessa cota onde nós estamos neste momento, numa encosta, e depois neste ponto aqui, numa outra cota, em outro ponto do relevo. Aqui nós temos um detalhe da cobertura vegetal do que nós estamos falando, com as respectivas cotas, declividade, e vamos explicar isso um pouco mais à frente, sendo que essa lombada aqui, ó, a gente mostra a declividade sentido longitudinal dela. E nas encostas, a declividade no sentido perpendicular ao curso d'água. Aqui é o detalhe específico do perfil que nós vamos mostrar aqui nessa primeira etapa do vídeo. Uma área de pastagem com topo de morro, uma área de encosta, onde a gente tem problemas sérios de erosão e perda de solo e de nutrientes e perda de produtividade. Lembrando que essa é uma situação muito típica da nossa região, que pode atingir aí até 70% de declividade, que é bastante comum em um solo bastante erodido. Então, na hidrologia, né, aplicada à produção de água, aqui estão os elementos que a gente já conversou e vamos conversar várias vezes nos próximos vídeos, que nós estamos buscando o quê? Infiltração de água, percolação, alimentação do lençol e, por consequência, regularização da vazão das nascentes. Então, nós temos isso aqui neste vídeo de hoje e vamos mostrar aqui no campo, em loco. Aqui lembrando que a gente tem trabalhado com essa média de precipitação de Ubá, que varia de 1.300 a 1.400 milímetros, e hoje nós estamos com 955 milímetros nesse período chuvoso. Comparando com a média histórica aqui desse período, a gente está com um déficit de 70 milímetros de chuva. Tá? Lembrando que nós temos trabalhado e vamos continuar trabalhando em ambientes de 2 formas. De acordo com a geografia do ambiente, que a gente mostra a aptidão dos solos, em função de declividade, tipo de solo, ou seja, quais são esses ambientes? Uma grota, uma encosta, uma chapada, uma lombada. E aqui um outro aspecto do ambiente, que é o uso do solo. Se é uma área de produção, se é uma área de conservação, que tipo de produção, se é agricultura, se é pecuária. E lembrando sempre que isso aqui é o que compõe todo o processo de revitalização de uma pequena bacia hidrográfica, que também o produtor rural está buscando o quê? Uma readequação da sua propriedade rural, dentro desses aspectos aqui. E aí nós vamos falar agora, de agora em diante, a gente vai falar de vez em quando em infraestruturas. Por quê? Essas intervenções que são feitas na bacia, que sejam práticas conservacionistas ou buscando regularização tanto de produção de água quanto de produção rural e segurança da sustentabilidade da propriedade rural, então nós vamos chamar isso aqui de infraestruturas, que são condições básicas. Por exemplo, terraceamento, uma barraginha, um plantio arbóreo. Tá? E para a gente avaliar os resultados, nós vamos procurar medir isso aqui periodicamente, ou seja, durante aí alguns anos, né? Que é medir chuva, infiltração, escoamento, vazão e evapotranspiração. Já estamos medindo isso aqui em algumas microbacias, não nesta aqui que nós estamos trabalhando hoje. Resultados: essa cobertura de solo e raízes dessa situação que nós vamos mostrar aqui hoje. E o terraceamento, o que a gente pode esperar de resultado disso aqui? Nos vídeos anteriores, nós propusemos falar
de 3 ambientes aqui da microbacia do Córrego Boa Vista, que é um ambiente de pastagem, de agricultura e de área de conservação, como é o caso ali daquela área das palmeiras, que é uma área que foi reflorestada, né, com consórcio, está ali sem uso da pecuária. Nesta etapa, nós vamos trabalhar com 2 ambientes. Nós vamos trabalhar com esse ambiente de pastagem e um outro ambiente ali de sistema agroflorestal, logo em seguida desse. Por que nós estamos voltando aqui no ambiente de pastagem, depois de ter mostrado no vídeo anterior? Porque aqui a gente tem uma caracterização bem interessante, bem completa daquilo que a gente fala da hidrologia aplicada à produção de água. Vamos observar o que a gente tem aqui nessa situação. Nós temos aqui uma encosta, onde o topo do morro está aqui em cima. Aqui nós estamos mais ou menos na parte superior da encosta, com uma declividade de aproximadamente 30%. Ela desce e lá embaixo está um olho d'água perto daquelas bananeiras. Pois bem, o que a gente tem aqui então? Como é que está esse solo? Como é que está essa vegetação? Vamos caminhar um pouco aqui para a gente ver um pouco mais de detalhe. Bom, vamos contar um pouco da história aqui dessa área, para a gente entender o funcionamento e o comportamento hidrológico dela. Essa área tem aproximadamente 20 anos que ela passou a ser pastagem, ela era cultivada, e ela foi terraceada há aproximadamente 8 anos. Então esse terraço aqui, ele tem aproximadamente 50 centímetros de altura aqui do barranco, com aproximadamente 2 metros aqui de corte e o aterro. Então nós temos aqui, nesse caso aqui, ó, uma profundidade nesse terraço de aproximadamente 20 centímetros por 70 de largura. Então é um terraço com uma boa capacidade de retenção de água. Muito bem revegetado, né? Então a gente vê que o manejo aqui está mantendo uma boa vegetação, uma boa cobertura vegetal no geral, tanto dentro do terraço como fora. Nós temos aqui uma trincheira que nós abrimos aqui aproximadamente 7 dias, e hoje a gente está observando como é que ela está. Vamos mostrar de perto aqui, só para a gente mostrar que ela já secou bastante. Então a gente tem daqui para cima, ó, o horizonte A, que é o horizonte agrícola, aproximadamente aqui 30 centímetros, né? E aqui para baixo a gente tem o horizonte B bastante profundo. A gente tem uma boa formação de raízes, temos raízes no horizonte B, tá? É um solo que tem um perfil bastante bem ocupado por raízes e provavelmente com uma boa infiltração de água e percolação. Bom, o que mais a gente pode observar aqui? A boa cobertura vegetal, né? Então tem uma boa cobertura, a gente não vê espaços vazios dentro da pastagem. Boa cobertura. Aqui, excelente, né? Porque aqui nós temos mais umidade ao longo de todo o ano, ao longo do terraço, né? Aqui embaixo nós temos uma cerca de divisória de piquete, que também é uma contenção contra escoamento. E ali por baixo outro terraço, lá embaixo mais um terraço, e lá embaixo a nascente, né? Ou o olho d'água. Portanto, essa nascente, nós podemos aqui observar que daquelas árvores ali, ó, até no final, perto daquele eucalipto lá, aqui, a gente tem uma área aproximada aqui. Se nós formos pensar aqui numa área de contribuição dessa nascente, nós temos aqui em torno de 3 hectares. E por que essa área é muito importante para o produtor? Porque ele tem um poço ali de captação de água ali embaixo, ó, onde ele usa água para irrigação e para o gado. Então, o que esse terraço, o que essa boa vegetação aérea e raiz está produzindo de água aqui por ano para esse produtor, em relação à nascente dele e a captação dele ali no poço. Esse é um dado importante que nós temos como calcular, o professor Valente já mostrou isso em vídeo, e depois nós podemos falar aqui de uma estimativa do que está dando de resultado aqui nesses 3 hectares. Eu vou mostrar aqui agora um pouco do sistema radicular
aqui bem na superfície, né? Dos 20 centímetros aqui superficiais. E um pouco também da umidade desse solo aqui. Olha que solo, né? É um solo muito bom de matéria orgânica. Uma boa distribuição de raízes, tá vendo? Então é um solo muito bem estruturado e produtivo, né? Sobre o aspecto agronômico e produção de água. E olha só a umidade dele. É um solo que, ó, choveu tem 7 dias. Ele está guardando uma boa umidade ainda. Então essa zona aqui de umidade, ela ainda está efetiva depois dos 7 dias. Se fosse uma área irrigada, não precisaria ainda da irrigação hoje. Talvez pudesse ser irrigada aqui 5 dias, por exemplo. Então isso é muito importante para a gente entender que é um conjunto, né? É um equilíbrio que tem que haver entre todos os fatores. Solo, vegetação, como manejar esse solo em função do relevo, né? E o tipo de solo. Este é o segundo ambiente do nosso vídeo da Faculdade da Água, nosso vídeo 75. Aqui é um sistema agroflorestal. Nós já contamos a história dessa área, só relembrando que esse sistema aqui começou a ser implantado há 35 anos. Vamos observar então como é que está a situação dele hoje, o que ele tem, como é que está a cobertura de solo, né? Então a gente vê aqui uma boa cobertura de solo, né? Uma boa camada vegetal, uma diversidade de plantas, tanto arbórea, né? Aqui nós temos, hoje nós estamos vendo aqui, atualizando em torno de 10 frutíferas e em torno de 10 nativas. Então existem plantas que às vezes a gente nem consegue ver, né? Aqui, ó, aqui é um exemplo, né? E aqui nós abrimos também um pequeno corte no perfil do solo para a gente mostrar um pouco da situação do solo aqui. Então a gente observa aqui, ó, que aqui está mais ou menos aqui o limite do horizonte A. Então daqui para cima dá mais ou menos 23 centímetros. Aqui já muda a coloração, é o horizonte B. E a gente vê aqui esse solo também, né? Recebeu chuva há 7 dias. Então a gente vê aqui uma distribuição de raízes de diversas plantas, uma boa distribuição, inclusive no horizonte B. A gente uma declividade aí variando de 12 até 18%, e a gente não observa nenhum escoamento, nenhuma enxurrada, nenhuma erosão aqui. Ela recebe água da estrada, conforme a gente já mostrou em outro vídeo. E vamos só mostrar mais um pouquinho aqui da situação aqui do perfil do solo, só para a gente ver um pouquinho aqui da umidade dele. Aqui no horizonte B, né? No horizonte A, aliás, no horizonte A. Então, olha só a estrutura desse solo, quantidade de raízes. E então a distribuição, a convivência, né? São várias plantas. Aqui, por exemplo, a gente tem do coqueiro, né? Ó, a raiz do coqueiro. Então, assim, uma diversidade e um equilíbrio, né? É o que a gente tem buscado. Quanto que esse solo aqui está conseguindo aproveitar das águas de chuva, né? Então, é um dado importante para a gente fazer conta aí e ver o que a gente está produzindo de água nessa área. Vamos mostrar aqui um pouco da estrutura da vegetação aqui dentro da área. Aqui, por exemplo, a gente tem uma planta de guanandi que já é filha da planta mais antiga, que foi plantada aqui há aproximadamente 15 anos, né? Aqui a gente vê que está sendo feito o manejo da gramínea, né, que é o colonial, e aí quando ela é roçada vem a leguminosa, né, ou folha larga. Então a gente tem aqui alguns benefícios nesse sentido, para não só proteger o solo em relação à questão hídrica, mas também a nutrição, né, ter comida para as plantas. Vamos mostrar um pouquinho aqui para frente. Só mostrando aqui para cima, ó, alguns estratos arbóreos. Chegando para cá um pouco aqui, daqui a gente tem uma vista boa. A gente vê lá, ó, a diversidade de plantas arbóreas e alturas, né, diferenciadas delas. Então,
A parte aérea também a gente tem essa diversidade, assim como a gente está vendo a diversidade de parte aérea, ela existe também em profundidade, em termos de raízes. E isso que dá a riqueza, uma das riquezas do sistema agroflorestal. E produção, né? Produção o ano inteiro, diversificada e equilíbrio, né? Produção de água e melhoria de renda para o produtor. Vamos só complementar uma informação que foi citada lá no início do vídeo, que essa área aqui, a declividade dela é de aproximadamente 16% no sentido da declividade, no sentido longitudinal. Essa área é uma lombada, né? Ela é como se fosse um espigão, está entre dois cursos d'água, aquele que nós mostramos lá e um outro do lado de cá aqui. E um aspecto importante nessa área, como é uma área que já está sendo cultivada com esse sistema há aproximadamente 35 anos, além do fator hídrico e do fator econômico, do equilíbrio que a gente tem, um aspecto muito importante aqui é que é uma área que já faz uma captura de carbono há muito tempo e com muita eficiência, já com bastante eficácia, na verdade, né? Vamos só mostrar aqui mais um pouco aqui o solo, em um outro local aqui, só para a gente verificar aqui a quantidade de raiz que tem por aqui. Chega mais perto aqui, só para a gente mostrar aqui. Aqui a gente está mais próximo do pé de manga, né? Aqui um pé de goiaba, limão. Mostrando aqui o sistema radicular. E aquilo que a gente mostrou lá, ó. Olha essa raiz aqui da goiabeira, tá vendo? E assim a gente tem aí um emaranhado aí de raízes e uma cobertura vegetal, enfim. Muito bom, né? Excelente. Bom, nós estamos encerrando então esse vídeo. Nós estamos agora encerrando uma etapa aqui nessa microbacia do Córrego Boa Vista. Nós ainda temos que falar com alguns produtores, né? Colher o depoimento deles. E depois a gente ir para uma área de um projeto que começou em 2011, na região de Viçosa e Coimbra. Então nos próximos vídeos nós vamos mostrar as experiências e os resultados de duas microbacias da região lá de Coimbra, perto de Viçosa. E depois nós voltaremos aqui no Córrego Boa Vista, futuramente, para a gente conversar com os produtores e mostrar o andamento dos trabalhos aqui. Qual que é a ideia? É mostrar cada ano como que está a evolução de cada microbacia. E depois, aí mais no final de ano, a gente vai estar mostrando os resultados de medições e microbacias da região de Ubá. Eu quero agradecer aqui aos produtores que nos ajudaram aqui nessa etapa, ao professor Valente, né, toda a nossa consideração e carinho, e a Daça aí pelo dia a dia junto aí, atrás das câmeras, né, mas trabalhando firme aí. Muito obrigado e até a próxima.